Você está na Rádio Luz Radiônica. Ouça agora o programa Epifania do Ocultismo com o professor Maurício Delmanto. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Sejam bem-vindos ao Instagram da Rádio Luz Radiônica. Hoje, 18 de julho de 2022, nós temos uma live incrível com o nosso querido professor Maurício Delmanto, a nossa convidada especial, Sandra Coimbra, e eu aqui, né, fazendo essa ponte, fazendo as perguntas, né, que eu tenho certeza que vocês vão ter, né, desse livro que é maravilhoso. Gente, eu ouvi esse livro, né, fiz o audiolivro com ele. E assim, gente, ele te dá um norte que vocês não têm ideia. É incrível mesmo, tá? Para quem quiser, né, também vocês podem procurar no sebo. Eu aqui não achei, então tive que fazer em audiolivro mesmo. Mas para quem tem, fala que ele é um livro assim para ler e reler. Qual livro que nós estamos falando? Estamos falando do livro Hei de Vencer. Então hoje eu vou chamar, né, agora o nosso querido professor Maurício Delmanto e também a convidada especial dessa tarde, que é a Sandra Coimbra. Para quem não sabe, né, os dois têm um programa aqui na Rádio Luz Radiônica, que você pode ouvir na rádio web, né, e também você pode ouvir novamente na playlist deles no canal do YouTube, Rádio Luz Radiônica. E como é que vocês fazem, né? Qual é o horário que eles passam? O Café com Literatura acontece toda quinta-feira às 17 horas. Você pode ver depois na playlist do canal do YouTube, com o mesmo nome, Café com Literatura. E tem também a playlist do professor Maurício Delmanto, Epifania do Ocultismo, que acontece toda sexta-feira às 19 horas. Então eu, se fosse vocês, não perderiam. O último programa dele, da semana passada, nós falamos sobre a parte 2, né, das perguntas dos ouvintes, que foi sobre ocultismo. Ocultismo, astrologia, esotérico, o que vocês, né, enviaram aqui para nós, ele respondeu. E se você ainda tem dúvidas, pode mandar aqui para nós, que a gente faz uma live novamente. Então, recados dados. Estou convidando aqui o Maurício. E vou convidar também a Sandrinha para a gente já começar a falar o nosso. Já dar o nosso bate-papo. Oi, minha querida. Olá, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Deixa eu só descer um pouquinho. Tem que descer ou subir isso aqui, né? Melhorou? E aí? Melhorou, tá ótimo. E aí, pronta para falarmos sobre esse livro que é magnífico? Sim, prontíssima. Bem, não tivemos ensaio, não tivemos conversa antes, eu acho que por isso que vai ser bom. Não, é sempre assim, gente. Quando a gente faz muito ensaio, vamos falar, né? Cá entre nós aqui, quando a gente faz muito ensaio, o que acontece? Fica muito assim, não dá muito certo, vamos falar bem a real. Então a gente gosta muito assim, sabe? De a gente conversar, de ver o que vai fluir. Se não for assim, então melhor nem, né, nem tentar, não é? E o nosso querido professor Maurício, onde que ele está? Deixa eu só abrir aqui pro Marley, peraí. Só um minutinho, já volto. Pronto, voltei.
O Marley é assim, gente. O Marley, quando ele quer entrar, ele quer entrar. Quando ele quer sair também. Então, aí ele chegou. Ah, é ele que vai conduzir, né? Pronto, já chamei aqui. Daqui a pouco ele entra aí. Já tá o sininho aqui, ó. O meu sininho. Estava filmando meu teclado aqui do computador. Bom, tudo bom? Tudo bem, me ouvindo? você? Estão me Claro. ouvindo? Ah, então tá bom. Deixa eu ver aqui Olha, como é que se eu cair, depois eu volto, tá, gente? Não estranhem, não, porque de vez em quando eu caio aqui. Tudo bem. A internet cai aqui, aí eu volto. Pode deixar que eu volto. Certo. E aí, professor Maurício? Como é que você tá, primeiramente? Estou bem aqui com o meu chimarrão, com o meu... Sempre, né? Ah, eu tô com a minha canequinha aqui, ó. Eu ia até gravar a minha canequinha aqui também, ó. Eu ia gravar hoje lá no shopping, mas eu acho que não pode gravar no shopping, né? Sei lá. Poderiam me expulsar. Bom, então, e aí? Quando começa? Vai ter o sininho aí? Eu tô sem sininho. Deixa eu ver, nem sei. Você tem o sininho aí? O sininho tá aqui, tá aqui. Ó, o sininho da Sandra, o meu sininho. E aí... Todo mundo com sininho? Eu perdi o meu sininho, eu acho. Não, eu acho que tá ali em cima, ó. Na parte de cima ali. Acho que eu tô vendo ele daí. Você tá vendo aonde isso? Ali em cima, não é ele? Do lado, aí, ó. Olha pra cima. Nessa parte de cima tem um... Soninha tá com a visão de raio-x. Não, no de cima. E? Não tem ele aí. Parece que é um negocinho prateado que eu tô vendo aqui. Não, mas não é não. Não é não. Não tem nada ali. Bom, tudo bem. Ele tem uma sineta. Vai com o nosso aqui. Ele tem uma sineta mas não era essa que eu queria, não. Mas vamos lá. É uma sineta de... meu aqui. É uma sineta de coisa. Não, mas esse é bom. Sabe o que ele é bom, professor? Esse daí, da sua sineta aí, para chamar a lei da atração. Quando a gente fala da lei da atração, faz um pedido pro universo e... Então, essa parte toda você vai cortar depois, né? Então, por exemplo, as sessões de locais como, por exemplo, o Círculo Esotérico. Eles pegam eles fazem mais ou menos assim, né? Na chave de harmonia, que inclusive é aberta ao público, mas né, depois você corta. É assim, vamos vibrar sobre as pessoas que estão no hospital. Vamos vibrar para as pessoas que estão presas, pessoas doentes em suas casas. E vai indo assim, entendeu? Só que eles vão bater no sininho. É algo... pode fazer com isso também. Vamos começar? Vamos começar. Então, vou bater o meu sininho aqui. Começou! E começamos aí o nosso programa. E aí, vocês leram o livro O Hei de Vencer? A Sandra já tinha lido faz tempo, que eu sei, né? Isso, da minha fase dos anos 90, né? Eu também. Eu li lá na década de 90, e aí... Deixa eu pôr aqui. Eu li na década de 90, e aí eu reli, né, em outras épocas, agora dei uma olhadinha por cima. Não vou falar que eu li o livro inteiro de novo, mas eu sei o conteúdo. E o que vocês gostaram? Mas eu vou ler partes aqui, vai ter até o final desse programa, nós vamos ler o final do livro. Vai ter um final. Né? Vamos lá. E o que vocês acharam aí do livro? Vocês gostaram? O que é a história que vocês mais gostam aí do livro? Começa aí Começa eu ou começa você? Oi? Começa você, Sandra? Eu falo então. Tá? Não, fala as duas, depois que eu vou emendar um monte de historinha depois. Já tá falam bastante. Vamos ver. Então, assim, eu, por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar do Hei de Vencer, né? Eu só vira a ouvir dele quando você trouxe naquele programa seu,
as dicas, né, dos livros, e aí a gente combinou de a gente fazer essa live do Way de Vencer, né? Por quê? Porque é um livro, assim, como é as melhores dicas dos livros que você colocou, né, para nós no programa da Epifania do Ocultismo, então eu pensei assim, por que não falar, por que não trazer, igual a gente fez do Alegria e Triunfo, por que não trazer esse livro também, que é um livro que é da editora Pensamento, que também fala sobre círculo esotérico, né, que é do círculo esotérico, que também fala sobre o seu programa, que é Epifania do Ocultismo, né? Então, por que não trazer ele novamente, né? Não só, você fez lá a sinopse, né, do que falava o livro, porém, hoje nós vamos entrar mais profundamente nele, né? Então, assim, eu achei legal, porque assim, eu nunca tinha ouvido falar do livro, não, assim, nunca tinha ouvido falar assim, no sentido de alguém falar assim pra mim, olha, esse livro é legal, tal, leia, né? Nunca vi esse livro, vou falar a verdade pra você. Eu só fiquei achando assim, eu só fiquei assim no sentido de querer descobrir o que ele estava falando depois que você falou das suas dicas. Aí eu falei, deve ser legal, então vamos falar. Aí o que aconteceu? Eu vou falar para vocês, foi super difícil achar o livro físico. Eu, assim, fui em quase todos os sebos aqui de Campinas, porque, assim, eu sou daquela pessoa, assim, que gosta de ter o livro físico. Por quê? Porque, às vezes, você acha o livro em PDF ou acha em outro lugar, mas não está completo. Então, às vezes, você quer marcar, você quer, né, textualizar ele eu tenho, normalmente, quando eu leio os livros, eu tenho um caderno para cada livro. Eu gosto de escrever, eu não gosto de escrever no livro, eu gosto de escrever no caderno, ter essa mania. Um caderno para cada livro, é isso mesmo? Tenho, é isso mesmo. Até mostro pra vocês aqui depois. Não, aí fica um monte de livro e uma estante de caderno. Sim, eu tenho uns caderninhos pequenininhos, assim, sabe? Eu gosto. E aí, o que acontece? Eu não achei, então, assim, eu procurei no YouTube, né, um audiolivro, e eu achei lá um audiolivro de 3 horas e acho que 40 minutos, que ele tinha mais ou menos, né? E eu escutei ele durante 2 dias. E assim, eu fui lendo, nossa, achei assim um livro incrível. Não dá só para você ouvir uma vez e deixar para lá. Você tem que ouvir, né? Você que tem o livro físico, você tem que ler, folhear, voltar. É um livro que assim, que você, às vezes você passa por certas circunstâncias da vida, que às vezes você acha que você está sem saída. E aí esse livro é legal por causa disso, ele te dá o norte, faz assim, faz assado. Então eu gostei, porque tinha muitas coisas que ele falou ali, que eu falei, nossa, se eu tivesse lido isso antes, eu tinha feito de uma outra forma, diferente. Então eu gostei assim, muito dele em si. Principalmente que algumas coisas que ele fala. No site da editora Pensamento. Sim. Eu não, e mudou. Inclusive, deixa eu até mostrar aqui, colocar no cantinho, tá no meu computador. A capa é essa, ó. A capa é diferente. É uma capa. Ela tá diferente porque eu acho que ela faz. Deixa eu ver aqui. É de aniversário, alguma coisa do estilo aí, de 40 anos ou 50 anos, acho que 50 anos do livro. Será? Não, best-seller com mais. Eu vou contar uma história ainda disso. Best-seller com mais de 200 mil exemplares vendidos. É o que está naquele selinho, né? Eu fui na Bienal do Livro semana passada, acho que foi. Agora já não sei se foi semana passada ou na outra, eu estou meio perdido. Mas, assim, eu fui na Bienal do Livro, eu fui no stand da editora Pensamento, conversando com o vendedor, porque o pessoal foca ali no Eliphas Levi, né? Eliphas Levi, né? Dogma Ritual de Alta Magia e tudo mais. E eu falei, olha, o tradutor dos livros do Eliphas Levi é o Lourenço Prado, que escreveu Alegria e Triunfo. O vendedor não sabia que livro era o Alegria e Triunfo. Eu não acredito. Eu tô dentro da Bienal, então nós andamos, eu tenho certeza que aqui tem. E aí você andava, e no stand tinha o Alegria e Triunfo e o Way de Vencer. Os 2 livros são os 2 livros, assim, vamos dizer que são os mais importantes, entre aspas, mais clássicos da editora Pensamento. Então, por isso que eles são os mais vendidos. Ó, esse daí, 200 mil exemplares vendidos, sendo que o Alegria e Triunfo acho que vendeu mais que ele.
Ele é muito mais conhecido, né? E é isso, então imagina, né? Se o vendedor da editora da Bienal nunca ouviu dizer num livro, imagina outras pessoas que estão chegando agora, e aí você vê que estão nascendo, né? Que nasceram do ano 2000 para cá, né? Pessoal que tem 20 anos, tudo, e aí, aí você vê a importância de um programa desses para relembrar essas pessoas, lembrar da existência desses livros e também dessas pessoas que eu acredito que eles mudaram a vida de muitas pessoas na época. E essa mudança, de repente, influenciaram teu avô, teu bisavô, entendeu? E de repente, muitas pessoas estão por aí, estão bem, porque leram esse tipo de livro ou assistiram as palestras de autores como ele. De repente, o cara era alcoólatra e vê uma palestra dessa e larga o vício. E aí muda a casa, tem os filhos, aí tá os netos dele por aí andando, ele podia nem ter nascido se não tivesse visto uma palestra ou lido um livro desses, né? Então por isso que é bom ficar sempre revendo esses títulos aí, esses autores, e que continua vendendo. O pessoal não conhece, o pessoal novo não conhece, mas é clássico. É tanto que o post que eu fiz, né, da rádio, eu fiz com a imagem do livro que eu li. Entendeu? O antigo, então, né? Foi até uma edição que eu li. Mas assim, o seu, por exemplo... Essa aqui. Essa aqui. Ela lá também. Então eu coloquei esse daí. Eu não coloquei a nova, atual. Porque eu não sabia se tinha... Eu não sei se... Não é aniversário, normalmente, quando eles mudam as capas, né? Não, mas daí eu acho que eu acho que não foi best-seller mesmo. Até a Sandra vai falar sobre isso, porque normalmente tem aqueles livros comemorativos e eles põem um pouquinho, alguma coisa a mais para, né, para dar pelo menos eu já vi livro assim, né, que às vezes você compra o livro, da edição ouro, né, edição diferente, né, não sei quantos exemplares, ele põe uma coisinha a mais ali, entendeu? Então eu não sabia, eu falei, bom, vou colocar que eu tô lendo, a edição que eu estou lendo, porque aí todo mundo... Não, mas assim, não esquenta com isso. Ó, vou te mostrar uma versão mais velha ainda. Ó, essa daqui é a que eu li. Não é nem a que eu li outro. Esse aqui depois eu comprei num sebo. E eu comprei o que eu li foi um outro. E agora que eu tava rabiscando esse aqui, inclusive, né? E agora que eu dei uma olhadinha por cima, só pra saber onde estão as historinhas que eu vou contar. E tem uma versão, porque eu coleciono o livro antigo, e tem essa versão da década de 40. Né? Deixa eu ver, não, vamos ver se é década de 40 mesmo. Ó, não vem, esse que é o duro. Normalmente na parte de trás vem, mas você vê que é velho. Tem pelo menos 50 anos esse livro aqui. Eu tinha visto até quando eu estava olhando as capas, né, do Hei de Vencer, para fazer o post, tinha um cinza. Eu falei, nossa, esse aqui eu acho que era esse aí que o professor Maurício tem. Era um cinza meio chumbo, assim, sabe? Com as letras meio prateadas. Não, o que eu tenho é esse daqui, antigão, capa dura, e tem essa versão aí que ela tem, que é esse aqui. E aí, a gente vai entrar mais pra frente também, em 2018, que ele foi membro do... A gente vai comentar isso também. Ele foi membro do... Ele foi vice-presidente do Supremo Conselho do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Então, em 2018, eles fizeram a canequinha, né, que é o do Círculo Esotérico, e atrás vem o Hei de Vencer. Legal. O que acontece? Eu acredito que acho que todos os cartões de visita do Círculo Esotérico vem escrito Hei de Vencer. É que eu não encontrei nenhum aqui. Mas normalmente vem, sabe, o endereço, vem o Círculo Esotérico e dourado, Hei de Vencer, escrito grandão, enorme no cartão. Hei de Vencer. Né? E aí, Sandra, o que você achou em reler o livro? Qual a história que você mais gostou? Hoje eu estou mais espectador. Na verdade, assim, esse livro, eu tive a oportunidade agora de reler, porque ele estava guardadinho, porque como eu já comentei antes, nos anos 90, eu estava muito ligada nesse mundo holístico, e foi uma fase que eu adquiri muita coisa desse assunto,
E depois eu guardei dentro de uma caixinha e não mexi mais. E agora eu estou voltando, por conta da Rádio Luz também, que está me despertando para isso, eu estou voltando a mexer nos meus livros antigos, e estava lá meu Hei de Vencer, que hoje eu não vou trazer nenhuma história de homem misterioso e nem de rico que eu paguei, como eu contei na live passada. Quem não assistiu, já é uma dica para assistir a outra live, que eu conto essa história. Porque o Hei de Vencer ele veio naturalmente por conta do Alegria e Triunfo, porque tinha a indicação desse livro dentro, né, do Alegria e Triunfo. E foi um livro que me ajudou na época, e eu acho que foi necessário reler esse livro agora, para eu fixar algumas coisas que eu havia esquecido. Então, para mim, esse livro é uma grande lição de otimismo. Ele nos ensina sobre a autossugestão, e para a gente se conhecer melhor. E eu acho que a grande lição desse livro é isso. Eu vou falar rapidinho aqui sobre o tal do Luva de Pedreiro. Sabe tudo que tá em todos. Tá no YouTube, tem vários portais falando. Esse cara tá na Europa. Você sabe alguma coisa sobre ele, não? Sei sim. Então, aquele tá lá na Europa ganhando uma grana. Só que assim, qual que é a história dele? É uma pessoa do Nordeste, tá lá no Nordeste ele, e ele joga bola muito bem. Assim, eu não sei ele num clube de futebol, mas assim, ele com uma bola parada, ele pega a bola, ele chuta, sei lá, 100 metros, ele acerta o gol. Você põe uma latinha em cima do gol, ele acerta a latinha, ele é muito bom, né? Não sei ele num time jogando, mas ele fez muito sucesso. E uma pessoa extremamente pobre. Os pais deles, assim, ele era pobre, lógico, de origem humilde. O pai nunca cobrou dele, então ele não tinha aquela cobrança de ter que ir para a escola estudar, fazer uma faculdade, virar um advogado, virar um empresário. Ele não tinha essa cobrança, então ele não tinha paradigmas, ele tinha a mente aberta, ele não tinha cobrança. Quem não tem cobrança, quem não tem objetivo, não tem frustração. Ele não tinha frustração nenhuma. E olha aqui o paralelo que eu vou fazer com o Hei de Vencer, o paralelo que eu vou fazer com o Hei de Vencer. Toda vez que ele chuta a bola e acerta no gol, ou acerta lá o que ele quer fazer, ele sempre fazia assim. Já viu ele fazendo isso? Graças a Deus, eu acertei. Olha só, graças a Deus, eu acertei. Ele faz sinal do Pai Nosso, lá do sinal da cruz. Agradece e fala, receba. Meu, é quase um oponopono aquilo ali que ele faz toda vez, quase. Pra piorar, luva de pedreiro é assim, ele pegou uma luva de pedreiro, que eu achei que ele achou que era bacana, tudo, não tinha dinheiro para comprar uma luva, uma roupa, né, uma luva de goleiro. Uma luva de goleiro, coisa do tipo, comprou, e o pessoal começou a zoar a cara dele. O cara é o luva de pedreiro, E ele pegou, em vez de ele ficar bravo, ele pegou o apelido para ele, como se ele perdoasse o pessoal que tá fazendo chacota dele. Então, é quase um oponopono que ele tá fazendo, né? Então, ele perdoa a pessoa que tá zoando com ele, ele agradece, entendeu? E ele ainda afirma, eu sou o melhor do mundo. E aí eu vi algumas entrevistas do Cabrini e tudo, e ele fala, ele não tem cultura, tudo, então ele sabe que sim, se colocar o i antes de uma palavra, ele sabe que você anula aquela palavra. Então ele fala, você não erra nunca? Eu sou ierrável. Então ele cria umas palavras assim, eu sou... você não perde, não, eu sou imperdível. Umas coisas assim, ele coloca Então ele tem uma fé muito grande naquilo, e olha que interessante, é como se ele fizesse isso a vida inteira, criou uma forma de pensamento, trouxe prosperidade para ele, e o cara ficou milionário, jogando bola. É uma coisa que assim, não está produzindo nada, não está fazendo, sabe, o que é interessante é isso. Às vezes você fala assim, eu tenho que fazer uma caneta para vender. Ele não faz nem isso, ele só pega a bola e chuta. Não produz nada. Simplesmente a mentalidade dele atraiu prosperidade para ele. Essa fé e tudo mais. É interessante isso. E isso daí é um paralelo que eu faço com o Hei de Vencer, que é a mesma coisa. Qual que é a origem do livro Hei de Vencer? Eu vou
contar mais ou menos a origem do livro Hei de Vencer. Primeiro que o Arthur Heidel não escreveu o livro. O Arthur Heidel, ele ia dando palestras pelo Brasil, aí pessoas que ouviam ele taquigrafaram, aí para quem é novo não sabe o que é taquigrafar, copiaram tudo que ele falou, pegaram aquelas palestras e transformaram como se fosse um capítulo, cada palestra é um capítulo. E aí o início, tem um pessoal que faz a introdução, e quem faz o final é a irmã dele, que é a Sinira Heidel, que ela é uma outra escritora. A Sinira Heidel é uma escritora da Sociedade Teosófica. Tem vários livros dela. Acho que é Iniciação Esotérica. Bom, o que eu lembro de cabeça é Iniciação Esotérica, mas deve ter pelo menos uns 5 dela, sobre introdução à teosofia. E ele era teósofo também, né? Então ele não escreveu o livro, é um resumo aí das palestras. Então qual que é a origem do livro? E é até triste, né, o começo do livro, quando ele fala que ele escrevia para o Papai Noel, ele falava, vou fazer um pedido para o Papai Noel. Então ele escrevia, e no final do ano ele ganhava um presente do Papai Noel. Aí ele pegou e pensou assim, poxa, eu não vou pedir só no Natal, vou pedir o ano inteiro, né? Então ele escrevia alguma coisa e deixava em algum lugar. E o pai dele ia lá e comprava e dava para ele. E ele pensava que era o Papai Noel que estava dando, isso o ano inteiro. Né? E aí ele... É muito parecido com a história da fada do dente, né? Que você pega o dente... Uma vez aconteceu isso. Meu pai falava assim, se você esconder o dente, aparece uma moeda, alguma coisa assim, né? Aí eu, tipo, caiu um dente de leite, eu escondia em algum buraco o dinheiro, né? O dente. Aí meu pai perguntava, onde se escondeu o dente? Ele queria saber onde ele ia pôr a moeda, né? Então era mais ou menos isso aí que o pai do Arthur Heidel fazia. Ele encontrava o bilhete e dava o presente pro filho dele e não falava que era ele que estava dando. E aí o pai do Arthur Heidel morre. Ele continuou escrevendo, mas nunca foi... Ele morreu e não contou, né, que não existia o Papai Noel. E ele continuava colocando os bilhetes, e os bilhetes não eram mais respondidos pelo Papai Noel. Aí ele cresceu, teve vários problemas na vida dele, a gente descobriu, né, que o Papai Noel não existia, mas ele foi tendo vários problemas, e aí ele caiu nessa ideia do alcoolismo. Só o álcool acalmava os meus horríveis acessos, para voltar então com mais impetuosidade. Quer dizer, ele tomava e voltava, depois ficava bêbado, e depois quando ele voltava ficava pior ainda, né? Um livro de Smiles, que havia lido sem entender porque era afilhado do Papai Noel, tomado ao acaso na estante, em hora de desespero, trouxe-me um raio de esperança através da força de vontade e do desejo de realização de outros homens antes de mim, que haviam vencido e transformado suas vidas. Tomei um carvão e escrevi na parede o meu primeiro bilhete, não mais para o Papai Noel, mas para mim mesmo. Ele escreveu Hei de Vencer na parede com o carvão. Esse Smiles, não vem escrito no livro, acredito que é Samuel Smiles, que escreveu, era um filósofo que escreveu anterior a ele era de 1950, não, ele morreu, né, por volta de 1950, ele devia ser do começo de 1900, esse Samuel Smiles é de 1800 e pouco, ó, que escrevia sobre filosofia, e tem um livro chamado Caráter. Eu imagino que ele leu um livro chamado Caráter, e ali ele teve a ideia de escrever o Hei de Vencer, a frase Hei de Vencer. Aí, o que acontece? Ele escreve lá o Hei de Vencer, e na mente dele, aquilo ali era uma síntese de tudo aquilo que ele queria vencer, que era vencer ele mesmo, vencer o vício que ele tinha na bebida. E ele escreve Hei de Vencer na geladeira, no copo, né? Quando ele vai pegar o copo, como é que você vai beber não bebida alcoólica? Ele escrevia Hei de Vencer na garrafa de pinga, né, que ele tomava, ou conhaque, não sei. Escrevia lá Hei de Vencer, escrevia no copo. Então ele lia e falava, opa, não é para mim beber, porque eu vou vencer. Escrevia no espelho, e foi escrevendo a casa inteira. Por isso que aí o Círculo Esotérico, ele colocou o Hei de Vencer na caneca, essa é a ideia, né? Ou colocar o Hei de Vencer num copo, ou num cartão de visita, porque daí, de repente, alguma outra pessoa quer vencer,
ela está como um cartão de visita do círculo esotérico. Ele olha assim, pô, hei de vencer. Então, vencer quem? Ele mesmo, os seus vícios. E a história que é bem interessante também é a história dos dois homens e o espelho. Onde um vai para frente de um espelho, o outro vai para frente de outro espelho. Aí o homem olha para o espelho e fica bravo, o espelho fica bravo com ele. Ele fica nervoso, né, com o espelho, e até que ele fica tão bravo com o espelho que vai lá e soca o espelho e quebra o espelho e machuca toda a mão, né? Enquanto o outro olha para o espelho, dá um sorriso, o espelho dá um sorriso para ele também, ele começa a dar uma gargalhada, o espelho, a imagem dele começa a dar uma gargalhada no espelho também. E isso daí são histórias que ele vai contando para explicar que aquilo que nós damos para o mundo retorna para nós. Então é um livro importantíssimo esse daí do Arthur Heidel. Uma outra história que poderíamos citar aqui é que ele, no capítulo 3, né, A Escola da Vida, ele fala sobre uma frase do Emílio Coué, que é essa aqui, ó, que seria a segunda origem do livro. A primeira origem seria ele ter lido um livro do Smiles. Não fazem isso. Pô, sabe, igual aquele desenho, que aí você vai pensar. Sabe aquele desenho que a gente sempre vê? Que o cara tá batendo assim a estaca, aí ele tá lá na terra, né? O cara já achou aquele diamante lindo, maravilhoso, e o cara tá lá ainda. Aí ele vê, tipo, só fico pegando terra e não aparece o diamante, vou desistir. A hora que ele vira as costas, que ele vai desistir, é só mais um pouquinho que ele precisava fazer. Mas por quê? Porque o cara não teve consistência. É mais ou menos isso. E o livro tem tudo a ver com isso. Porque ele fala, hei de vencer, né? Uma frase que me impactou bastante, que eu gostei, eu até vou falar aqui, que eu até deixei marcadinho aqui, que é essa aqui, ó. Hei de vencer, hei de me vencer, hei de vencer-me, né? Pois só aqueles que sejam capazes de vencer suas próprias fraquezas, suas limitações e erros, é que alcançam a verdadeira vitória. Isso está no livro. Então, assim, essa frase para mim me impactou muito. Porque tudo na vida você tem que ser consistente. Tudo. Então... Que ele cita ainda, quando ele fala sobre o Emílio Coué, ele fala que, assim, um dia tomando o livreto Viver Bem, escrito pelo mestre Antônio Olivo Rodrigues, encontrei este trecho. E aí ele conta o trecho, só para dizer, o livreto Viver Bem é esse daqui, ele existe até hoje. Quando a pessoa se filia ao círculo esotérico, eles mandam um livreto fininho. Né? Um livreto... Porque tudo isso daí é que nós complicamos. Nós gostamos de complicar. Né? E tudo é muito simples. Nós é que complicamos o mundo. Né? Então, tudo pode ser resumido em 3 páginas, mas a gente fica complicando. Bom, daqui da parte eu acho que você pode até comentar, continuar, porque daí eu já vou partir para a parte final, que seria ler o final do livro mesmo, que vai ser o final do programa. Mas bom, só antes, ele nasceu em 27 de maio de 1988 e aparentemente morreu em 1952, porque é a data que a irmã dele está fazendo uma homenagem uma homenagem após a morte dele. Ela pega a tribuna do Círculo Esotérico e lê uma homenagem que é o final do livro, inclusive. Ele era filho de um professor, né, que era o Alexandre Heidel, e durante muitos anos teve em sua casa uma escola da vida que reunia amigos e simpatizantes de suas ideias. Né? Isso daí eu peguei da própria editora Pensamento. Né? Desse modo, pode ajudar moral e espiritualmente centenas de pessoas. Foi então que o lema Hei de Vencer começou a ser usado pelo Círculo Esotérico, do qual foi vice-presidente do Conselho Supremo. Por que este livro aqui é um livro que dificilmente vai sair do catálogo da editora Pensamento? Você sabe? Fundaram lá o Círculo Esotérico em 1910, que foi o Antônio Olivo Rodrigues, e ele fundou a editora Pensamento também. Então está lá o Círculo Esotérico, como uma organização, digamos assim, fechada, apesar de ele tinha milhares de membros do Círculo Esotérico, muita gente mesmo. Ele era muito forte. E só que assim, ele é um grupo fechado, o Círculo Esotérico,
e a editora externa, né, que vendia os livros das pessoas que participavam de lá. O Arthur Heidel, ele era um palestrante, ele foi um dos palestrantes do Círculo Esotérico. Uhum. Ele também deu aula para os escoteiros, né, ele ele dava aula para escoteiros, dava palestra no Círculo Esotérico, e acredito que é das pessoas que fundou a teosofia no Brasil. Né, porque, assim, o Círculo Esotérico, ele trouxe várias organizações que não tinham no Brasil, foram eles que trouxeram. Primeiro eles começaram a vender os livros dessas ordens, né, vender livros teosóficos, ou livros da própria Fraternidade Rosa Cruz, lá do Max Rendel, eles vendiam esses livros, e aí quando eles viram que tinha um público, eles falaram, não, vamos montar um núcleo de estudos, e aí esse núcleo de estudos vira uma ordem. Então o Círculo Esotérico, por exemplo, se eu não estiver enganado, ele é o fundador da loja teosófica Liberdade, que está ali do lado, no bairro da Liberdade. E tanto é que eu acho que o Salão Nobre é o nome de um dos presidentes do Círculo Esotérico. Eles frequentavam as duas ordens, na verdade, estavam nas duas. Né? Então, a Sinira Rendel, ela é mais conhecida dentro da Sociedade Teosófica, então ela escreveu muitos livros de teosofia, e a irmã dele. E atualmente, por que eu acho que eles continuam lançando esses livros, além de serem muito bons? Porque a editora Pensamento, com a morte lá do Antônio Olivo Rodrigues, quem fica dono da editora é a família Heidel. Então, os donos da editora são os descendentes do Arthur Heidel. Os donos. Né? Então, eles vão continuar lançando o livro do avô, do bisavô. Além de ser bom, eles vão preservar ali a história da família. Então, são livros importantes. Além de vender muito, é um livro... É a família deles ali, a história deles ali. Né? É por isso que eu acho que continua. Então, vamos lá. Vou ler só algumas partezinhas antes de entrar na frase final. Ó, Arthur Heidel foi poeta, educador, patriota, chefe de família. Surgiu no final como um grande amigo da humanidade sofredora. Sentiu a dor do mundo e, não podendo resolver os seus problemas por meios materiais, trabalhou ativamente no espiritismo, investigando e depois na sociedade teosófica em atividades práticas. Pouco cuidando de teorias, fundou cursos instrutivos, deu aulas, reuniu a mocidade, a quem nunca cessou de mostrar o caminho da verdadeira liberdade pelo pensamento. Foi comaçom dedicado à grande causa. Aqui quem está falando é a Sinira Rendel, né? Recordo-me da sua iniciação na comaçonaria, quando você disse, este é o trabalho ritualístico que me atrai. Tanto assim que anos mais tarde envidou todos os esforços para reerguer as colunas da nossa loja comaçônica com sacrifício pessoal e a manteve em atividades por muito tempo. Essa comaçonaria, você pode ver que não está dando nome de maçonaria, está dando nome de comaçonaria. Eu imagino que é a maçonaria que está dentro da sociedade teosófica. Tem uma maçonaria lá dentro que entra homens e mulheres. Se eu não estiver enganado, eu acho que é direitos humanos. Entra homens e mulheres. Por isso que ela está falando, eu lembro da sua iniciação dentro da maçonaria. Se ela é mulher, né? Como é que, então, e não está falando de maçonaria, está falando de comaçonaria. Bom, e aí continua. Dias antes de partir, você falava sobre essa loja e pedia que fosse colocado ao seu lado o retrato do mestre, de quem você afirmou sentir sempre a influência benfazeja em toda a sua vida. Foi amigo de Krishnamurti. Ele conheceu Krishnamurti. Conviveu com ele, dizendo-nos depois, esta graça recebemos um só de século em século. É preciso saber aproveitá-la. Percebi então que um novo mundo se abriu para você. Veio então a sua escola da vida, que se tornou um centro de atividades espiritual e humanitária. E surgiu logo após o seu famoso lema, hei de vencer. Sem forma, de pura abstração, e você explicava, hei de vencer. O que não sei, eles o sabem. Em um meio prático de evitar muletas e fugir das preces inexpressivas à nossa personalidade. Esse lema se radicou no círculo esotérico da comunhão de pensamento, onde você achou, como muitas vezes disse, um campo para o seu trabalho.
foi aí um revolucionário de ideias. Eram palestras destruindo formas mentais criadas, tirando muletas e levando milhares de pessoas a vencerem por si mesma. Esses foram os seus trabalhos de cura, despertaram o indivíduo a acordar nele a centelha divina ainda latente. Nessa época, já doente, você se esqueceu de si completamente. Viajava de avião, de trem, de automóvel, percorrendo o Brasil, levando além da sua palavra estimulante seu magnetismo pessoal. Não era mais o Arthur Heidel. Foi daí por diante o professor. O professor tão conhecido pelos sócios do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, o professor que contava histórias, fazia rir jovens e velhos e conversava com todo mundo. Suas histórias despertavam na consciência daqueles que se ouviam algo de novo, de mais vivo e mais leal. E no auge do seu trabalho, rodeado de uma família de dedicação sem limites, de amigos gratos, você nos deixou. Poderíamos lamentar a sua partida, daquele que venceu, daquele que partiu, conscientemente antes de partir já nos dizia, agora vou trabalhar como auxiliar invisível. Continua o seu trabalho, Arthur. E nós aqui estamos com você, repetindo sempre o seu lema, hei de vencer. E aí acaba o livro Hei de Vencer. Tem uma citação aqui, que fala assim, agora vou trabalhar como auxiliar invisível. Existem auxiliares invisíveis, vivos e mortos. Então, às vezes, dormindo, você pode sair do corpo e ajudar pessoas. Uhum. E ali ele diz que quando ele morresse, ele iria ser um auxiliar invisível. E aí acaba o nosso programa desse jeito. Deixa eu tocar o sininho? Vai, 1, 2, 3 e... Tá certo. Então, tá bom.